Olá, pessoal. Estamos aqui para dar continuidade ao nosso ciclo de aulas gravadas. E a aula de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre potência e rendimento em um sistema mecânico. Nós conseguimos estudar um pouco nas aulas anteriores alguns conceitos fundamentais para a ideia do funcionamento de um sistema de uma maneira geral. Inicialmente, entramos na definição, digamos assim, de quando um corpo está realizando o trabalho ou não. Então, com isso, isso nos possibilitou um entendimento sobre a energia como a possibilidade do corpo em realizar trabalho. Vimos também que existe formas de calcular quando é um trabalho resistente ou um trabalho que nós chamamos de nulo. Também vimos que quando nós temos uma força constante, é possível calcular o trabalho realizado por essa força. Outro tópico também estudado foi que o trabalho em si, ele só depende do deslocamento do corpo, ele não depende da trajetória. Então, esses conceitos dão base para a definição do que nós chamamos de potência mecânica. Então, o principal ponto que houve de mudança na fundamentação desse termo potência mecânica, ele ocorreu lá no século XVIII, com o desenvolvimento do que nós chamamos de máquina térmica, que foi aplicada devido à Revolução Industrial. Então, a demanda por carvão exigia que as minas fossem cada vez mais profundas. E com isso, você tinha que tinha muita infiltração de água, porque você chegava, vamos dizer, a ramificações aquosas lá no subsolo, e com isso você precisava fazer o que nós chamamos de filtração dessa água. Por quê? Imagine, você cavava a mina, essa mina ela ficava alagada muito rapidamente. Então, o que ocorria? Você tinha que ter bombas de dreno. E isso, cada vez que você tinha, vamos dizer, com maior profundidade, mais difícil era o sistema de drenagem. Então, foi criada a máquina de Watt. Então, James Watt era um cientista inglês, ele aperfeiçoou a máquina a vapor e ele conseguia bombear água para fora das minas. Então, essa foi uma das primeiras máquinas térmicas mais eficientes, mais potentes. E isso era muitos metros de profundidade. Então, era uma máquina, era uma bomba, vamos dizer assim, de dreno bem eficiente, que é outro termo que a gente vai usar hoje. Então, essa máquina a vapor, ela foi resultado do aperfeiçoamento de outra máquina, que era a máquina de Newcomen, e era um dispositivo que você queimava aqui, e com isso você fazia o levantamento de determinado peso, que era como se fosse a pressão necessária para você fazer água lá dentro da, digamos assim, de dentro da mina subir. Então, essa máquina aí de Watt, ela proporcionou o movimento de várias outras máquinas térmicas. E o vapor começou a ser usado de uma maneira bem eficiente a partir dela, porque ela foi a primeira estudada para fazer levantamento de grandes pesos a grandes distâncias. Então, se você relembrar lá o conceito de trabalho mecânico, você vai saber, vai relacionar a ideia que nós já temos agora com o funcionamento da máquina térmica. Por quê? Você tem uma força que ela é constante e ela é aplicada em determinado sentido, e isso faz gerar um movimento, um deslocamento, que era o que ocorria com esse pistão. Então, você tem que a máquina térmica, o trabalho que ela realiza, também você pode calcular. Então, olhe, de uma maneira geral, você só tem que, quando você calcula o trabalho, você não leva em conta a realização dele. Ou seja,
Por exemplo, eu quero uma máquina, eu fiz uma máquina térmica, ela consegue drenar, mas não me interessa uma máquina térmica que vai drenar uma mina em um ano, por exemplo. Eu quero uma máquina térmica que consiga drenar uma mina em uma hora. Então, quanto mais rápido você tem que é esse funcionamento, você tem que é uma máquina mais potente. Então, você tem lá, por exemplo, você tem um barbeador a determinada potência, você consegue fazer. Se você quiser abrir um salão de barbear, digamos assim, via máquina, você tem que ter uma máquina mais potente, porque ela vai fazer esse trabalho mais rápido e conseguir repetir mais vezes o mesmo ciclo. Então, quando você quiser relacionar o trabalho com o tempo que ele ocorre, é que você que você precisa, digamos assim, definir o termo potência. Então, potência é a rapidez com que um trabalho é realizado. Então, você quer um carro mais potente que outro, ele consegue, no caso, chegar a uma velocidade maior em um menor intervalo de tempo. Você quer uma moto mais potente que outra, então você tem que ela consegue acionar, ela consegue chegar a determinada velocidade em um intervalo de tempo menor. Então, olha, a potência vai ser quem? O trabalho sobre o tempo. Então, essa é a definição de trabalho, de potência. A gente já aprendeu a calcular o trabalho de quando é uma força constante, o trabalho da força peso, da força elástica. Então, isso tudo aí você vai calcular o trabalho e relacionar com o tempo. Então, tal é o trabalho e ΔT é um intervalo de tempo. Então, potência é o que você deseja calcular. Então, olha, lembre-se, trabalho é em joule no sistema internacional e o tempo é em segundos. Ah, professor, eu tive um problema lá que me deu em joule e o tempo em hora. Tem que transformar. Ah, professor, tem um problema lá que me deu trabalho em joule e o tempo em minuto. Tem de transformar. E a potência, ela é o watt, que é esse W aí maiúsculo. O Watt, no caso, é uma homenagem lá a James Watt, que foi que desenvolveu a primeira máquina que teve como eficiência que teve como estudo a eficiência. Então, em relação a ele, você utiliza a comunidade Watt. É importante lembrar que existe alguns múltiplos de Watt que a gente vai utilizar muito. Por exemplo, kilowatt. Esse daqui, no caso, por exemplo, na casa de vocês, a energia elétrica ela vem como quilowatt-hora. Então, olha, megawatt. Essa megawatt aqui é linhas de transmissão de energia de alta tensão, geralmente é com essa potência, megawatts. Gigawatts, 10 elevado a 9 watts. Megawatt, 10 elevado a 6, ou seja, 1.000, 100 mil, 1 bilhão. Não, 1.000, 1 milhão, 1 bilhão. Desculpa. Então, olha, um exemplo bem claro. Que potência um motor de um guindaste precisa ter para erguer um caixote de 200 kg até a altura de 12 metros em um minuto? Então, é o seguinte, ele quer saber, ele aqui relacionou com o peso do caixote. Então, eu trabalho para você levantar um peso. Então, é o trabalho da força-peso. E ele quer saber em um minuto. Bem facinho de fazer, olha. Então, você tem o quê? O trabalho realizado, o F do motor, é igual ao trabalho da força-peso ao longo de uma altura. Então, você tem, olha, trabalho da força-peso é o peso vezes a altura que ele é levantado. Então, massa vezes a gravidade vezes a altura. Então, a gravidade é 10, a altura é 12 e a massa está em quilogramas já, é 200. Então, 200 vezes 10 vezes 12, 24 mil joules. Esse é o trabalho da força-peso. Vamos calcular a potência.
A potência quem é? É o trabalho, que nós já aprendemos a calcular em aulas anteriores, sobre determinado intervalo de tempo. Lembre-se, o tempo tem de estar em segundos, ele quer em 1 minuto. 1 minuto tem 60 segundos. Então, vai ser, olha, 24.000, que é o valor do trabalho, sobre o intervalo de tempo, que é 60. Dividindo, você tem que a potência é 400 watts. Então, de uma maneira bem clara. Então, geralmente, as questões, elas vêm pedindo para vocês calcularem o trabalho mecânico, em seguida pede para você calcular a potência de um motor ou da máquina térmica que realizou isso. Olhe, por exemplo, nosso corpo pode ser considerada uma máquina com potência. Nós temos potência, nós conseguimos realizar trabalho. Então, nossos músculos se contraem e se distendem, e com isso você consegue ter uma movimentação. Então, a potência muscular é 373 watts por cada quilograma de massa muscular. Então, essa potência, assim, é de uma pessoa saudável, por volta dos 20 anos, que está no ápice aí da sua forma física. Então, é uma eficiência muito boa. Então, nosso corpo é sim uma máquina de potente. Então, quanto mais exercício você realiza, mais você ativa aí essa potência. Então, olhe, é importante a gente também definir algumas outras unidades importantes para a potência. Por exemplo, cavalo-vapor. A expressão cavalo-vapor, ela foi utilizada por James Watt, foi antes da definição de Watt. Então, essa ideia aqui de cavalo a vapor, ela é relacionada para você falar sobre máquinas de vapor. Foi máquina a vapor, é cavalo vapor, a unidade mais padrão de potência. Ah, professor, mas hoje em dia eu tenho lá uma caldeira no terreno de minha avó para fazer açúcar, que ela está como watt. Hoje em dia, a unidade padrão no SI, no Sistema Internacional, é o watt, mas é normal você também encontrar nesses outros. Então, ele diz, ele observou que um cavalo, que você vê muito, por exemplo, essa definição em máquinas de relaxação, uma máquina de 5 cavalos, uma máquina de 3 cavalos. Então, você tem que... Ele observou que um cavalo de potência conseguiria erguer 735,5 newtons a 1 metro de altura em um segundo. Então, aqui, olha, ele usou o animal para fazer essa experimentação e ele definiu o cavalo-vapor como a medida de 735 newton a 1 metro de altura em um segundo. Então, a equivalência é um cavalo é igual a 735,5 watts. 2 cavalos, multiplica por 2. 3 cavalos, multiplica por 3. 0,5 cavalos, multiplica esse valor por 0,5. Então, um cavalo vapor é igual a 735 watts. Ah, professor, eu quero achar no Sistema Internacional e tem cavalos. Faz essa relaçãozinha aqui. O Horsepower é uma unidade inglesa, o nome aí já diz, que equivale a 1,38 do cavalo vapor. Então, olha, 1 horsepower é igual a 745,7 watts. Então, você tem aqui que essa é a definição. Então, meus queridos, para dar continuidade, a Ferrari Enzo possui um motor de 660 cavalos. Então, olha, cavalos vapor, você vê, essa é a representação. Ela acelera de 0 a 100 km por hora em aproximadamente 4 segundos. Determine o valor aproximado do trabalho realizado pelo motor em unidades do SI. Se está em SI, esse cara aqui ele tem que ser transformado para watts. Então, olha, se ele quer no Sistema Internacional, não
aqui não é para ir em cavalo vapor lá para a conta, é para ir em watts. E aqui é para estar em metro por segundo, para você achar. Então, bem facinho, olha. Um cavalo vapor é igual a 735,5 watts. Ele quer 660 cavalos, que é a potência lá do motor. Então, multiplica 660 por esse carinha aqui. Vai dar 48.543 watts. E o tempo é 4 segundos. Professor, e a velocidade? Eu vou ter que transformar agora? Não, porque na conta você só utiliza o trabalho e o tempo. Então, é só um distrator ali, aquele valor. Então, você tem que a potência é essa daqui, o trabalho é quem você deseja encontrar e o tempo, 4. Só é multiplicar cruzado, você tem aqui o trabalho é 194.172 joules. Ah, professor, e por que eu tenho que transformar? Na questão, ele pediu em sistema internacional. Se ele pediu em sistema internacional, para que dar em joule, esse valor de potência tem que estar em watts, por isso que você transforma. Então, existe uma relação que agora nós vamos poder utilizar a velocidade, porque não necessariamente você tem o tempo, que é a relação entre a potência do corpo e a velocidade com que ele está atuando. Então, olha, a força e o deslocamento têm que ser paralelos. Então, é um trabalho de uma força constante e você tem que... O trabalho é força vezes deslocamento, já que a força é constante está no mesmo sentido, eles são paralelos. Olha lá, por isso que tem de ir tomando cuidado com essas definições todinhas. Então, você tem que a potência, o trabalho sobre o tempo. Olha, a gente já está falando em tempo e deslocamento, olha. Então, a potência é o trabalho, que é força vezes deslocamento sobre o tempo. Deslocamento sobre o tempo, nós já sabemos que é a velocidade média. Então, a potência, nesse caso, quando tem força e deslocamento paralelos, você tem que é força vezes a velocidade média que o corpo está. Então, você tem que essa é a definição mais geral que nós podemos fazer. Se o intervalo de tempo é muito pequeno, você diz que a potência é instantânea, que é lá a ideia. Se for por um intervalo de tempo grande, você tem que é a potência média. Então, V tem de estar em metro por segundo e F em Newton para dar a potência em watt. Então, um exemplo. Um motociclista parte de um repouso numa superfície. Se a força exercida pelo motor é constante e paralela ao deslocamento, então essa frasezinha ela já define daquela maneira, determina a velocidade instantânea quando o motor atingir 72 km por hora após percorrer 200 metros, sabendo que a massa da moto e do motoqueiro vale juntas 240 kg. Então, você tem força e deslocamento na mesma intensidade. Então, olha, você tem a velocidade inicial é 0 e a final é 72 km por hora. Lembre-se, ela tem de estar em metros por segundo, como eu já disse lá atrás. Então, você tem que é só dividir por 3,6. Então, 72 dividido por 3,6. Fazendo isso, você consegue encontrar via Torricelli a aceleração do corpo. Então, olha, aplicando aqui 20 ao quadrado é igual a 0 ao quadrado mais 2A delta S. Então, você tem que a aceleração é essa. E a força, quem é? A massa, que é a massa do sistema junto, 240 vezes a aceleração, que é 1. Então, a força, 240 newton. Então, é só aplicar força vezes a velocidade. A força é 240, a velocidade é 20, que ele quer no momento que a moto está de uma maneira máxima. Então, você tem que é 4.800, ou dividindo por 1.000, 4,8 kW. Então, é bem facinho. Sabendo disso, nós podemos definir o último tópico da aula de hoje, que é o rendimento. O rendimento de uma máquina ou de um processo é a razão entre o trabalho útil, entre a potência útil e o trabalho total que realizou.
Então, como é o seguinte, eu tenho um trabalho total, por exemplo, eu ligo uma chave lá de uma máquina de moer ração. Então, vai ter o barulho, vai ter o aquecimento do sistema e vai ter a parte de relaxação. Então é isso, aí você joga a potência no sistema, o sistema dissipa uma parte, perde uma parte e utiliza a outra. Essa é a definição do rendimento. Quanto menos ele perder, mais útil vai ser a máquina, maior vai ser seu rendimento. Então, o rendimento representado por esse N curvadinho aí, o NI, ele vai ser o trabalho útil sobre o trabalho total, ou potência útil sobre potência total. Porque o tempo vai ser o mesmo, então você pode utilizar qualquer uma dessas duas. Professor, quando eu vou utilizar cada uma dessas? Quando você tiver os valores do trabalho, você utiliza a primeira. Quando você tiver o valor de potência, utiliza a segunda. Então, o rendimento é uma grandeza adimensional, ele não tem unidade. Ele é expresso em porcentagem. É uma máquina de 80% de rendimento. Então, olha lá, um determinado guindaste é usado como uma bate-estaca em uma fundação. A estaca de aço tem uma massa de 600 kg, está erguida a uma altura 16, conforme o desenho. Determine a potência do motor. A erguer a estaca a 16 metros de altura em um intervalo de 1 minuto. Olha, então, e na segunda ele relaciona com um rendimento de 80%. Qual é a potência total e a potência dissipada? Então é bem facinho. O trabalho qual vai ser? É trabalho para levantar um peso. Então, trabalho da força-peso. Massa vezes gravidade vezes altura. A massa é 600 quilos, a gravidade é 10, a altura é 16. Então, o trabalho vai ser 96 mil joules. Então, esse é o valor do trabalho útil, porque foi o trabalho que ele realizou. A letra B, ele diz o seguinte, ele quer a potência em 60 segundos. Então, a potência quem é? O trabalho, que é o 96 mil, dividido por o tempo, 60. Então, a potência é 1.600 watts. Essa é a potência desse bate-estaca, do guindaste. Então, essa é a potência útil, porque ela é calculada com base no trabalho útil. Então, ele quer o rendimento, olha, 80%. 80% é 0,8. Sempre representou 80%. Foi botar na conta, tem que ser o valor decimal, ou seja, esse valor aqui dividido por 10. Então, aqui, ó, 0,8, que é o valor do rendimento, é igual à potência útil, que é 1.600, sobre a potência total. Então, você tem, só inverteu aqui, você tem que a potência total desse bate-estaca é 2.000 watts. Então, você olha, a potência total é quanto é fornecida ao sistema, a útil é quanto ela utiliza para elevar, nesse caso, a estaca. Já a dissipada é a diferença entre as duas, que nesse caso é 400, que ele é para calor, que é para, digamos assim, para o ruído, é a dissipação comum da máquina térmica. Então, finalizamos aqui, tem uma atividade disponível no Classroom, continuamos de modo síncrono via WhatsApp. Até a próxima aula.